o ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, confirma para a CPI, num depoimento morno, xoxo, na linha do Nelson Teich, né, que é aquele ministro que durou um mês só no governo, ele confirma que ele saiu porque sofreu a pressão para o uso da cloroquina, para aprovar, inclusive, um protocolo para o uso da cloroquina, mas ele foi muito cauteloso, eu achei que ele foi bem treinado, esse aí foi bem treinado para o depoimento, e foi muito cauteloso, não avançou o sinal, falou só aquilo que as pessoas já sabiam em relação a ele, que ele saiu por causa disso. De qualquer maneira, tem um peso, né? Você ir à frente da comissão no Senado e colocar isso de maneira oficial. Eu saí porque o Bolsonaro queria cloroquina e eu não estava de acordo, não é possível utilizar a cloroquina para esse tipo de caso. Então, é mais um elemento para ir formando a culpa do Bolsonaro por boa parte dessas mortes. É claro que é a pandemia mundial e o Bolsonaro não tem culpa de tudo, mas ele tem culpa de ter deixado de investir em vacina, atacado as vacinas, atacado o uso de máscaras e investido no uso da cloroquina. Mostrou até para as emas do Palácio da Alvorada a caixinha do remédio. Nós temos que investigar os interesses, inclusive econômicos, envolvidos com isso. Para a semana que vem, já estão convocados Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores, ou das Alucinações Exteriores, como disseram alguns, e Fábio Van Garten, que foi ministro da SECOM. Então, nós temos aqui: CPI aprova requerimentos, Ernesto Araújo e Van Garten serão ouvidos na semana que vem, é destaque de agora a pouco no site do Brasil 247. Isso aqui é que vai deixando o Bolsonaro muito preocupado, Daiane, porque claramente o torniquete, né, vai sendo apertado. O Bolsonaro vai sentindo que querem colocar realmente o pescoço dele a prêmio. E aí o Ernesto Araújo ligadíssimo à ideologia do Bolsonaro e dos filhos, e o Van Garten também operou para os filhos, para o Bolsonaro, e deve ser convocado semana que vem os dois lá na CPI. Então, continua o cerco ao Bolsonaro. O cerco se fecha e o Bolsonaro perde o prumo. Ele hoje deu duas declarações dentro do Palácio, prometendo, primeiro, um decreto para impedir que os governadores e prefeitos façam novas restrições à economia, já que vem aí, estão dizendo, uma terceira onda, quando chegar o inverno aqui no Sudeste, no Sul do Brasil especialmente, né? Então, ele prometeu um novo decreto, diz: ninguém vai poder mexer nesse decreto. Eu quero ver alguém mexer. Ele fez ameaças ao Supremo, né, que é quem poderia julgar ilegal o decreto dele. Então, ele falou desse decreto, uma ameaça naquela linha de ditador e tal, e atacou a China. Atacou a China, mais uma vez insinuando que o vírus teria sido criado pelos chineses. Isso gerou reações, inclusive de deputados parlamentares conservadores. Eu vou compartilhar aqui com vocês, depois da fala de ameaça do Bolsonaro. Bolsonaro volta a ameaçar decreto contra medidas de restrição e diz que nenhum tribunal ouse contestar. Foi a frase que ele usou, está aqui na manchete também do 247. E aí a reação. Olha só a reação de um parlamentar que faz parte da Frente Brasil-China, um parlamentar conservador, um parlamentar do Progressistas, partido de direita, que tem inclusive ministérios, é um dos mais próximos do Bolsonaro. Esta aqui é a nota divulgada pelo deputado federal Fausto Pinato, presidente da Frente Parlamentar Brasil-China. Tomando conhecimento e tal da declaração pública contra a China, é um possível desvio de personalidade da maior autoridade do Brasil. A meu ver, não se trata de uma pessoa irresponsável, desequilibrada, sem noção do mundo. Na verdade, pode tratar-se de uma grave doença mental que faz o nosso presidente confundir realidade com ficção. Penso que estamos diante de um caso em que recomenda-se a interdição civil para tratamento médico. O Brasil agradecerá. Assinado o deputado federal Fausto Pinato, Frente Parlamentar Brasil-China. Eu achei muito forte isso. É um deputado de direita pregando, recomendando a interdição médica, médica por motivos psiquiátricos do presidente Jair Bolsonaro. Fica parecendo um clima de fim de festa. Então, ele ameaça o Supremo e quem reage? O Supremo nem precisou falar nada. Reage um deputado do partido que apoia o governo dele, dizendo: esse presidente precisa ser interditado. Cada vez que ele faz ameaças e nada acontece, Daiane, ele se desmoraliza. Serve mais para
juntar o povo dele e fazer agitação nas redes sociais. Então, tudo isso no lado da política, e eu vou chegar talvez naquilo que seja o mais importante, porque mexe com a geopolítica das vacinas no mundo. Manchete de hoje também, de agora a pouco. O presidente Biden, governo Biden dos Estados Unidos, apoia a quebra de patentes para a produção de vacinas no mundo inteiro. O governo brasileiro é um dos poucos que fica do lado dos laboratórios da indústria farmacêutica, o governo Bolsonaro. Então, o Biden, defendendo a quebra de patentes, é uma posição nova. Então, o Biden, além de posições novas na economia, adota agora essa posição também em relação às vacinas. É algo até certo ponto surpreendente, porque a gente sabe que mesmo no Partido Democrata tem uma relação muito forte, há uma relação muito forte com os laboratórios, que financiam campanhas. Depois da indústria armamentista, é a segunda indústria mais poderosa nos Estados Unidos, a indústria farmacêutica. O governo Bolsonaro não apoia isso, e o ex-presidente Lula saiu aqui já com uma rápida declaração. Lula celebra a decisão histórica de Biden pela quebra de patentes de vacinas contra a Covid-19. Foi a reação de Lula, enquanto o governo Bolsonaro está tonto, aturdido, nas cordas, tendo que lidar com uma CPI, com o Biden, que eles não sabem o que fazer com o Biden e com uma novidade no mundo, e com as convocações de ministros para a CPI, ex-ministros na semana que vem. O ex-presidente Lula segue em Brasília, se reuniu com o senador Weverton, que é do PDT, do Partido do Ciro, no Maranhão, provável candidato ao governo do estado no Maranhão, e Lula manifestou a possibilidade de um acordo, de uma aliança com o candidato do PDT. Isso mexe, né, com o jogo no Nordeste. Será que o Weverton fica no PDT ou sai do PDT e vai para um outro partido, até para o PT, para se candidatar no Maranhão?